Dando continuidade à história, a lágrima não é só de quem chora. Escrito por Américo Simões. Ditado pelo espírito de Christopher Angel. Capítulo 25. Nem que o mundo caia sobre mim. Dias depois, sem poder se conter de saudades de Viviane, Ludovic decidiu ir atrás dela na sua casa. Procurou um lugar que desse para subir no muro, um alto e resistente muro de tijolos à vista, e saltá-lo sem ser visto. Assim que conseguiu, seguiu um caminho estreito que tinha fim num gramado junto à casa. Era uma tarde alaranjada, daquelas que já se pode avistar a lua bastante nítida no céu. Viviane parece ter pressentido a sua chegada, pois naquele exato momento deixou seu quarto para fazer um passeio nas imediações da edificação. Assim que ela o viu, correu em sua direção e o abraçou fortemente. Os lábios dela estavam brancos quando ele a confortou em seus braços e ele percebeu que nunca vira tanto terror num rosto humano. "O que foi, meu amor?" perguntou ele, sentindo seu coração disparar tanto quanto dela. Ela o fitou por um minuto com um olhar profundo e comovente e por fim disse: "Você só pode estar louco entrando aqui assim, de surdina. Se o meu pai o pegar aqui, ele é capaz de matá-lo. Corro qualquer risco para poder te ver, ficar ao seu lado, nem que seja por um mero minuto." Ludovic tomou alguns segundos para admirar a jovem. Ela ainda se conservava linda, apesar da palidez e das olheiras que o choro e as noites mal dormidas haviam lhe deixado no rosto. Estar com ela entre seus braços era para Ludovic como se os seus sonhos houvessem adquirido carne, a mesma que sentia sobre a sua pele. Quando ela fez menção de se soltar do seu corpo, ele a segurou mais firme. Não queria se desprender dela, soltá-la. Seria o mesmo que se soltar de uma boia que segura alguém sobre a superfície do oceano. "Não aguentava mais de saudade de você, Viviane", desabafou Ludovic, quase chorando. "Temi desesperadamente que nunca mais pudesse vê-la." Aquele desabafo fez com que ela se apertasse ainda com mais intensidade a ele. "Com o tempo", acrescentou Ludovic, "seu pai há de mudar de ideia quanto à nossa união. Você não conhece papai. Se o conhecesse pelo menos 1/10 da sua personalidade, saberia que ele nunca vai mudar de ideia e desistiria de mim, de nós. Eu ainda tenho esperança de que ele mude de ideia. Esperança é o elixir da vida. Sem ela, nada se faz possível. Quisera eu alimentar a esperança dentro de mim, mas... Não se dê por vencida, meu amor. Se me ama, não desista do nosso amor." "Eu não desisto. Amo você mais do que tudo, mais que a mim mesma. Mas o meu pai é um homem duro e irreversível. Suas decisões são irretratáveis. Ele há de mudar. Não mudará. Deus há de nos ajudar. Se nos uniu e despertou em nós esse amor sem limites que enobrece a nossa alma, há de nos ajudar a ficar juntos." Ela suspirou pesado, calou-se por alguns instantes e depois disse: "É coincidência demais." "O que é coincidência demais?" "Você ser justamente o filho do homem que atirou em meu avô." "O meu pai só atirou em seu avô para defender o amigo, Viviane. Seu avô ia matá-lo injustamente." "Eu sei. Mas com tanta gente que há no mundo, por que eu fui me apaixonar justamente por você e você por mim? Dentre tantos rapazes que havia no pátio da faculdade aquela tarde,
Por que tinha que ser justamente você quem apanhou no ar o meu chapéu quando ele passava por você, levado por aquela forte rajada de vento? Por que tinha que ser eu o homem da sua vida? O chapéu tirado da sua cabeça pelo vento foi apenas um pretexto que a vida usou para nos unir. Ainda assim é coincidência demais, ecoou Viviane, pensativa. Coincidência demais, não nego. É como se a vida quisesse de fato nos unir. Talvez para ajudar o seu pai a se libertar desse rancor, dessa mágoa que sente em relação a esse acontecimento do passado e até mesmo do meu pai. Seu pai? Sim, você não sabe. Mas o meu pai é exatamente igual ao seu pai e o seu avô. Rancoroso ao extremo, impiedoso, preso aos desagrados da vida. Nunca superou o que viveu na guerra, coitado. Não é para menos. Fez uma breve pausa antes de Viviane dizer com aparente presteza: sempre me perguntei por que todas as histórias de amor têm que ser bonitas e ao mesmo tempo tristes. Triste? Sim, a maioria são tristes. Observe. Ludovic rememorou fatos. Viviane acrescentou: pergunto-me se todas as histórias de amor têm que ser tristes para serem realmente histórias de amor. Tomara que não. E se forem? A nossa não será, disso eu estou certo. Ele a envolveu em seus braços e, pousando delicadamente os lábios sobre o ouvido direito dela, sussurrou: eu a amo mais do que alguém já amou em todas as histórias de amor. Ela beijou-lhe o punho carinhosa e demoradamente, enquanto lágrimas e mais lágrimas atravessavam seus olhos febris, apaixonados. Assim que a filha pisou no hall de entrada da mansão, encontrou o pai aguardando por ela na soleira da porta da sala de estar. Seus olhos se chocaram um com o outro, opressivamente. Você está se encontrando com aquele estafermo, não está, Viviane? Ela não respondeu, manteve-se calada com os olhos tristes voltados para o chão. Sabe o que lhe falta, Viviane? Uma boa dose de orgulho e uma bela surra. As surras que não lhe foram dadas ao longo da sua infância e da adolescência. As surras que endireitam um filho e uma filha diante dos pais. Se acredita mesmo que só apanhando é que eu posso mudar o que eu sinto por Ludovic? Varrê-lo do meu coração, meu pai. Por que não me bate então? Porque é minha filha adorada e eu um pai de coração mole. Se sou sua filha adorada, então me permita ser feliz, não ao lado de um infeliz. Além do que, você não sabe nada a respeito de felicidade. E o senhor, sabe? A pergunta mexeu com algo muito sério dentro de Leonard Primorac. De repente, ele foi para cima da filha, tomou-a pelo braço e a arrastou escada acima até o quarto dela. Um dia você vai me agradecer pelo que eu estou fazendo em nome da nossa família, em nome do seu avô, Viviane. Vociferou ele, o que eu estou fazendo por você. Assim que ele empurrou a filha sobre a cama do seu quarto, Leonard Primorac tornou a falar com ênfase. Daqui você não sai mais. Não até que eu esteja certo de que você tirou definitivamente da sua cabeça o filho daquele pulha. A partir de agora você vai fazer suas refeições aqui, banhar-se, bordar, tudo mais que faz diariamente. Vai me prender aqui como numa prisão? Eu vou. Filha minha, não há de envergonhar o meu pai, nem a nossa família, enchê-la de desonra e humilhação. E sem mais nada a dizer, Leonard Primorac fechou a porta do quarto e passou a chave, dando início à sua nova determinação. A partir daquele dia, Viviane Primorac nunca mais deixou seu quarto.
Por mais que a atitude abalasse o coração de Leonardo, ele tinha que ser forte caso realmente quisesse endireitar a sua filha. Dias depois, Ludovic Angel estava andando pela rua, sentindo-se como um recém-nascido, desorientado e frustrado. Absorto em seus pensamentos, quando Cliff Dorigan, que acabava de regressar ao país onde o campeonato de natação teria uma nova fase, avistou e o chamou. No entanto, Ludovic parecia surdo aos seus chamados. O jovem de corpo atlético então correu atrás dele e o deteve segurando-o pelo braço. Quando os olhos de Cliff se encontraram com os do amigo, Cliff teve a certeza de que algo de muito grave havia acontecido com ele. O que houve? Por que você está assim? Perguntou Cliff preocupado. Entre lágrimas, Ludovic lhe deu as devidas explicações. Duelo? Meu pai? Seu pai? Murmurou Cliff boquiaberto. Eu nunca soube disso. Ludovic confirmou com a cabeça. Quer dizer que o seu pai salvou a vida do meu pai 2 vezes? 2? Sim, no duelo e depois quando ele nos acolheu em sua casa após perdermos a nossa casa na explosão da fábrica de fogos de artifício. E o dinheiro dela por causa das dívidas que papai contraiu com maus investimentos. Seu pai foi realmente um grande amigo, uma pessoa que vale ouro. Eu só não entendo por quê. Por quê? Ah, deixa pra lá. A seguir, Cliff pegou firme no braço de Ludovic e fez um pedido muito sério. Não se revolte contra o meu pai por causa disso, Ludovic. Por favor. Eu jamais me revoltaria contra ele, Cliff. Eu amava seu pai. O problema não é ele, sim o rancoroso e tapado pai de Vivienne. Ele que é o problema. Ludovic suspirou pesado, seus ombros se arriaram, o desânimo o dominou. Com revolta ele tornou a amaldiçoar Leonard de Primorac e jurar-lhe de morte. Se ele não me deixar casar com Vivienne, eu sou capaz de cometer uma loucura. Cliff tornou a apertar o braço do amigo, mais forte dessa vez, e reiterou. Calma, muita calma. Esvazie sua cabeça desses pensamentos insanos, por favor. Pensamentos assim só servem para piorar as coisas. E o que menos precisamos agora é de mais complicações. Por essa razão, respire fundo, quantas vezes for preciso, e procure manter a cabeça no lugar. Só dê ouvidos às vozes mentais que lhe inspirarem pensamentos bons, de calmaria e de paz. Ignore as vozes que o instigam ao ódio e à revolta, que o incitam a cometer uma loucura. Ludovic pendeu a cabeça desconsolado, enquanto Cliff comentava consigo mesmo em voz alta. Que coincidência o fato do pai dela ser justamente... Ludovic o interrompeu. Vivienne pensou o mesmo que você. É muita coincidência. Só gostaria de entender por que essas coincidências acontecem na vida. Comentou Cliff pensativo. Não deve ter sentido algum. Opinou Ludovic. Deve ter sim. Tudo na vida tem sempre um sentido mais profundo. Somos nós que não temos sensibilidade apurada para perceber. Não todos, obviamente. Alguns sim. Às vezes, leva-se anos para compreendermos por que a vida fez o que fez. Às vezes, leva-se muitas vidas. Cliff estava mais do que certo. Compreendi muito tempo depois. De fato, por trás de aparentes coincidências, existem motivos mais profundos. E esses motivos já estavam sendo revelados, mas, como acontece com a maioria de nós, não eram percebidos. Cansado de procurar pelo sono, Ludovic levantou-se às 5 horas da manhã e tomou a rua sem rumo certo. Ao dar por si, estava na praia, onde caminhou por quase 1 hora sem parar.
Quando as suas pernas não correspondiam mais às suas ordens, ele deu uma trégua para elas, sentou-se na areia e ficou a contemplar as ondas se formando e morrendo na praia, com a sua espuma branca que, debaixo do sol nascente, tornava-se dourada. Foi então que, em meio aos estrondos das ondas, Ludovic começou a gritar, gritar e gritar, até a sua garganta arder de dor. Seus olhos então se avermelharam e uma fúria assassina tomou conta deles. Loucura! Dizia uma voz repentinamente na cabeça do rapaz. Loucura! Só uma loucura pode ensinar aquele homem amargo a mudar de comportamento, respeitar o amor. Só uma loucura cometida contra ele ou contra si próprio. Essas vozes começaram a soar ainda mais forte ao redor da sua cabeça. Parecia estar cercado de pessoas invisíveis a lhe falarem todos ao mesmo tempo. Encorajá-lo a cometer uma loucura, tentar até mesmo contra a própria vida, deixar-lhe surdo para o bom senso. Nesse momento, um ligeiro ruído fez com que Ludovic se voltasse para trás. Para sua surpresa, Cliff estava ali, olhando-o complacentemente. Como sabia que eu estaria aqui, ainda mais a esta hora? Perguntou Ludovic, deveras espantado. Algo atravessou meus sonhos, uma voz pedindo-me para levantar e vir atrás de você aqui. Atendi sem reticências. Fiquei preocupado, temeroso de que você cometesse uma loucura qualquer. Uma loucura contra si mesmo. Loucuras para se cometer é o que não falta em minha cabeça. Não é justo. Não é justo que alguém que ama seja impedido de amar. Se o amor é tudo na nossa vida, o que dá real sentido a ela, que alimenta a alma, um sentimento sagrado que ninguém deve violar. Você está certo em tudo o que disse. No entanto, a voz de Ludovic se sobrepôs à de Cliff. Eu prefiro morrer se eu não puder me casar com Vivienne. Ele calou-o imediatamente, pondo o dedo sobre os seus lábios. Não diga isso, meu irmão. Nunca mais. Milhares de pessoas lutam pela vida e não é justo aqueles que são fisicamente saudáveis comungar com a morte. Não é justo, nem com Deus, nem consigo mesmo. Mantenha fé, meu irmão. Deus há de interceder a favor de vocês. Ludovic respirou com desânimo e Cliff acrescentou. Faz ideia do tamanho da dor que se abateria sobre todos que o amam, caso algo de ruim acontecesse com você? Caso você fizesse uma loucura contra si próprio? O desespero nos deixa surdos e cegos para a realidade à nossa volta. Faz que nos joguemos de cabeça nas coisas sem medir as consequências que podem não somente nos afetar, como afetar aqueles que tanto amamos. Não se importar com os sentimentos daqueles que nos amam é egoísmo. E egoísmo é o pior dos sentimentos. Pense nisso. De que me adianta pensar que quando eu fecho os olhos, até mesmo quando eles estão abertos, tudo o que eu vejo sou eu e Vivienne sendo separados por um ódio, uma revolta, um passado mal cicatrizado que domina um homem, cujo poder é tão grande quanto a sua arrogância. É uma dor infinita. Eu sei, meu irmão, eu sinto a mesma dor que sente, pois todos aqueles que amamos estão interligados por cordões invisíveis. Quando um sente a dor, o outro sente também. Quando um se entristece, o outro se entristece também. O nome disso é querer bem, é se importar, é sabedoria, é amor. Escute-me bem, muito bem. Não faça nada contra o pai de Vivienne, porque se fizer, vai pô-la contra você. Por mais que ele não aprove o relacionamento de vocês dois, por mais que ele interfira na felicidade da filha, ainda assim ela o ama e lhe deve respeito. Ele é seu pai. Prejudicá-lo, injuriá-lo, vai afetá-la também. Pois, como disse,
Quem ama está ligado por laços invisíveis. Se ela se voltar contra você, vocês continuarão separados. E o que é pior, ela sentirá raiva e revolta de você. E tem mais. Se você fizer algo contra o pai dela, as autoridades cairão sobre você e na cadeia você continuará distante de quem tanto ama, impossibilitado de viver esse grande amor, e destruirá sua vida, sua felicidade ainda mais. Devemos refletir, todos nós, antes de pormos em prática soluções para os nossos problemas, pois as soluções encontradas em meio ao desespero pode não só nos afetar negativamente, como ferir o próximo, quem tanto amamos, quem tanto nos ama. Sabe, Ludovic, nós temos que ser inteligentes, custe o que custar. Devemos fazer uso da nossa inteligência que Deus não nos deu à toa. Explodir, estourar, cometer loucuras, prejudicar a vida do próximo, bem como a nossa, ainda que esse próximo insista em nos prejudicar, é burrice, pois a inteligência está em nós, pronta a nos ajudar. Eu creio que essa inteligência vem de Deus, é o próprio Deus em nós. Recorrermos a ela é o mesmo que recorrermos a Deus, permitir que Ele haja em nós e por nós. Por tudo isso, é preciso ter calma, muita calma. Se todos perderem o juízo quando se encontrarem diante de um obstáculo na vida afetiva, o mundo estaria perdido. Não ouça as vozes da sua cabeça, aquelas que ficam dialogando com você. Recuse-se a ouvir os seus conselhos quando esses soarem desonestos e rancorosos. Receio que essas vozes são de pessoas que querem resolver o mal fazendo o mal, sem se importarem se os conselhos farão mal ou não a você. Compreendeu? Elas são como os vampiros, só que em vez de se alimentarem de sangue, alimentam-se de maldade. Você diz que essas vozes são de pessoas, mas que pessoas? Como podem essas pessoas estarem dentro de mim? Elas não estão dentro de você, estão ao redor de você. São vozes de pessoas desencarnadas. Desencarnadas? Sim. E por que haveria de fazer isso? Exatamente pelo que eu disse há pouco: maldade. Elas se alimentam da maldade e satisfazem-se como vampiros ao chuparem o sangue de uma vítima. Não são todos os desencarnados que agem dessa forma, obviamente que não. Só os que se revoltam contra a vida e com a morte. Falando assim, você me dá medo. É para ter medo mesmo, pois esse medo pode fazer com que você desperte para essa realidade e a impeça de estragar a sua vida. De onde você tirou essa ideia? De reflexões. Reflexões? Sim, muitas vezes eu me pego em meio a profundas reflexões sobre a vida. E durante essas reflexões, eu posso encontrar algumas das respostas para o que me foge à compreensão. Fez-se um breve silêncio. Ludovic então se voltou para o amigo e disse com sinceridade: Obrigado, Cliff. Obrigado por se preocupar comigo. Você é meu irmão por afinidade e convívio. E como irmão, eu tenho que zelar por sua segurança psíquica e espiritual. Cliff passou o braço pelas costas do rapaz e o apertou carinhosamente. Houve um minuto de silêncio até que ele sugerisse: Venha, vamos andar um pouco. Nada como uma boa caminhada à beira do mar para acalmar os nervos, acreditava o rapaz, e ele estava certo. Logo Ludovic parecia mais calmo e falando mais descontraidamente. Depois de uma longa caminhada ao longo da praia estreita, banhada por uma luminosidade alaranjada, os dois chegaram num ponto da praia que dava para enxergar um bonito e pontiagudo penhasco. Cliff olhou com grande interesse para o lugar, ficou parado ali como se houvesse sido congelado naquela posição. O que foi?
Perguntou Ludovic, achando estranho o comportamento do amigo. Eu estava pensando. Na verdade, relembrando. Quando eu era criança, sempre me imaginei pulando daquele penhasco. Nós dois, lembra-se? Mas certamente seria a morte. Não se você souber como pular. Cliff olhou-a de forma pensativa e depois acrescentou com a voz calma. Velhos tempos. Velhos tempos, concordou Ludovic num tom saudoso. E quanto à natação, desistiu? Nunca mais ousei entrar na água depois que... deixa pra lá. Depois que o seu pai começou a enchê-lo de críticas, exigir de você o que você ainda não estava preparado para lhe dar. Sim, meu pai foi cruel comigo naquela época, muito cruel. O problema não era você, Ludovic, era eu, pensou Cliff, visitando o passado em memória, mas preferiu guardar para si as suas conclusões. Quando Ludovic voltou para casa naquele dia, já era quase tarde. Encontrou-me recostado na poltrona mais introspectivo que o habitual. Papai, o senhor está bem? Perguntou ele abatido. A expressão no meu rosto deve tê-lo assustado. Meus olhos estavam vermelhos, encharcados de água. Aconteceu alguma coisa? Tornou ele, se rojando aos pés da poltrona e tomando a minha mão entre as suas. Soltei um suspiro pesado, triste e magoado, e perguntei. Onde estava Ludovic? Ficamos preocupados quando essa manhã encontramos a sua cama vazia. Fui até a praia, precisava espairecer. Eu não consegui dormir a noite inteira. Houve uma pausa até que ele me dissesse. Pai, seu tom me fez olhar para ele com uma certa apreensão. Acredita que Deus pode falar conosco por meio dos nossos sonhos? Digo, avisar alguém que está dormindo para que esse alguém vá atrás de um amigo que está muito necessitado e prestes a cometer uma loucura para que o liberte dessa obsessão? Eu franzi a testa consideravelmente e Ludovic prosseguiu. Hoje eu tive a prova definitiva de que isso é verdade, papai. Mais do que isso, de que Deus está atento a nós, às nossas ações e pensamentos, e tenta, a seu modo, nos ajudar. Teve. Por quê? Porque Cliff Dorigan apareceu na praia pela manhã me procurando. Cliff? Exaltei-me. Sim, papai. Ele me encontrou ali, àquela hora, naquele lugar tão descabido, porque uma voz do além atravessou os seus sonhos e pediu que fosse atrás de mim urgentemente naquele local. Eu pouco dei atenção ao fato. Meu senho fechou-se. Meus olhos avermelharam-se, ardendo de fúria, com o ódio crescendo na voz, e perguntei: Você contou? Contou a ele quem é o culpado por toda a sua desgraça com Vivienne? Sim, papai, mas o tio Vitor não é o culpado pelo que está nos acontecendo. O único culpado é a ignorância do Sr. Primorac. Eu novamente ignorei as suas palavras e disse com arrogância. É bom que ele saiba, que fique bem ciente de que por culpa do pai dele, você está sofrendo o que está sofrendo. Nossa, papai, eu nunca ouvi falar assim, com tanto desprezo. Eu pensei que o senhor gostasse do tio Vitor. Gostar do Vitor? Eu? Eu odiava-o com todo o ódio que um homem pode nutrir por outro. Eu não entendo, papai. Se odiava tanto o tio Vitor, por que o salvou da morte e o abrigou aqui em nossa casa quando ele mais precisou? Salvei-o do duelo porque éramos amigos e o abriguei em minha casa por pena, dó da esposa e do filho. Suspirei pesado e acrescentei. Mas o garoto é tal e qual o pai. Não confie nele, Ludovic. Assim como Vitor me traiu, ele há de trair você, ainda que diga que o ama do fundo do seu coração.
A voz de Ludovic elevou-se a seguir. Só lhe digo uma coisa, papai. Cliff Dorigan acordou na madrugada porque uma voz lhe disse para me procurar e conversar comigo antes que eu cometesse uma loucura. Deus o escolheu para me ajudar. E ele, mesmo tendo de dormir para se manter em condições físicas e mentais para o campeonato de natação que está ocorrendo hoje, não hesitou em ir atrás de mim, como a voz lhe pediu. Desculpe a franqueza, mas o senhor está agindo tão estupidamente para com ele como Leonard Primorac está agindo para comigo. Com passos decididos, Ludovic deixou a sala, deixando-me ali, entregue a um turbilhão de pensamentos confusos, rodopiando por minha cabeça. Quando Elizabeth me encontrou ali, quis logo saber o porquê da minha cara amarrada. É Cliff, respondi com desagrado. É Cliff Dorigan mais uma vez. Cliff? Surpreendeu-se Elizabeth. Sim, o filho daquele infeliz. Será que nunca vai passar, Christopher? Nunca vai passar esse sentimento que você tem por Victor? Nunca, Elizabeth. Nem mesmo do outro lado da vida, se isso existir. Elizabeth, apreensiva, mordiscou os lábios. Sentiu-se compelida mais uma vez a contar-me o que fizera para proteger o nosso casamento, esclarecer de uma vez por todas aquele mal-entendido e libertar Cliff e Anne daquele julgamento tão errado. Mas diante do homem amado, querido e tão desejado, Elizabeth temeu mais uma vez perder-me para Anne. Se não por ela, pela revolta que eu sentiria ao saber de tudo. Ao cair da noite, Beatrice vestiu-se com esmero, apanhou seu chapéu e saiu como quem sai alegre para um encontro. Aonde vai tão alegre, minha filha? Perguntei. Ela me olhou fundo nos olhos, com certo receio, por fim disse. Vou me encontrar com Cliff Dorigan, papai. Ele está de volta à cidade. Levei a minha mão à testa e esfreguei-a contra o meu rosto. Diante da minha expressão de desagrado, Beatrice falou. Não se alimente mais do passado, papai. Alimente-se do presente. O passado é um alimento indigesto. O presente é um alimento saudável. Comprimi os lábios, apertando-os fortemente até latejar. Essas foram as últimas palavras de Beatrice antes de ela partir. Já era noite quando ela reencontrou Cliff no alojamento do ginásio. O que foi? Perguntou ele. Parece preocupada? Não é nada, mentiu Beatrice. Como não? Você sabe que pode contar comigo para o que der e vier, não sabe? É lógico que eu sei. E é isso que mais me comove em relação a você. Sinto isso desde que o vi pela primeira vez naquela noite em que chegou com a sua mãe e o seu pai. Cliff sorriu. Ainda me lembro desse dia como se fosse hoje, e das palavras do meu pai diante da nossa casa destruída pela explosão. Só há uma pessoa que pode nos ajudar nesse momento tão difícil, Christopher Angel, e lá fomos nós para sua casa. Havia lágrimas em seus olhos agora. Havia também nos de Beatrice. Os dois se abraçaram e se confortaram naquele abraço tão fraterno. Explode a Segunda Guerra Mundial. Setembro de 1939. Explode a Segunda Guerra Mundial, perturbando a paz de todos, revoltando os homens de paz. O pesadelo estava de volta. Não que ele alguma vez houve se apagado de dentro de qualquer homem que servira na Primeira Guerra Mundial. Estava lá, exceto naqueles que seguiram os conselhos dados pela voz das sombras. Erguer a cabeça, olhar em frente, seguir adiante, procurando ver o que há de belo na vida humana. Desde então me mantive aflito. Ainda que Ludovic fosse um reservista, eu temia que o governo convocasse os reservistas para lutar na guerra.
Em meio àquele caos que começava a assolar o mundo, Ludovic Angel, com a cara e a coragem, sem pedir licença, entrava pela porta da sala com lareira da casa de Leonard Primorac. Ao vê-lo, o dono da casa levantou-se imediatamente de onde se encontrava sentado e perguntou: Como ousa entrar aqui, seu fedelho? Fora daqui! Não antes de trocar uma palavra com o senhor. Leonard novamente balançou a cabeça em desaprovação e de forma enérgica atalhou. Nada que possa me dizer me interessa. Agora se retire. Sua presença me enoja. Eu só preciso de 5 minutos, nada mais do que isso para dizer o que eu vim dizer. Os olhos dele, atento como sempre, encontraram os dele. Ludovic adiantou-se 1 ou 2 passos. Os músculos do canto da boca dos dois começaram a tremer visivelmente, cada um causado por uma emoção diferente. Os de Ludovic por medo, o de Leonardo de raiva. Seus olhos pareceram agora cuspir fogo. Capítulo 26. Uma chance a mais. Ainda que os olhos de Leonard Primorac parecessem cuspir fogo e sua pele queimasse feito brasa, Ludovic procurou manter a calma e dizer ao que vinha: O senhor ama Vivienne. Ama muito, eu sei. O senhor sabe. Sabe que ela é a pessoa mais importante da sua vida. Mas ela vai morrer, senhor Leonard. Sua filha vai morrer se o senhor continuar tratando-a assim. E o senhor sabe disso. Acha justo separar 2 jovens que se amam por algo que pertence ao passado? Fora daqui, seu fedelho! Sei bem quem foi seu pai. Ele, tanto quanto o seu tio, são filhos do mal. Acredite-me, retrucou Ludovic com lágrimas nos olhos. Eu entendo a sua revolta. Ainda assim, por favor, reconsidere. Ponha-se no meu lugar. Se amasse como eu a amo, o senhor certamente haveria de... Cale-se! Leonardo saiu de trás da escrivania e foi para cima de Ludovic, segurando-o pelo colarinho. A vontade que eu tenho, vociferou Leonard Primorac, é de jogá-lo contra essa janela com toda a minha força. Ainda que tomado de desespero, Ludovic permaneceu firme, encarando o homem, olhos nos olhos. O homem exibia uma expressão canina nos lábios quando empurrou contra o rapaz o revólver que segurava na mão e que, devido à forte tensão, Ludovic nem havia reparado. Sem afastar os olhos dos de Ludovic, Leonard Primorac empunhou a arma na sua direção. Ludovic procurou se manter firme. Não queria, em hipótese alguma, demonstrar medo, mas o seu esforço não foi o suficiente. Contra sua vontade, ele estremeceu. Está com medo, covarde. É bem capaz de borrar as calças de tanto medo. Você não passa de um covarde. Ludovic procurou ficar indiferente àquelas palavras tão ácidas. Você é tão ordinário como seu pai, como aquele que chamava de tio. Eu tenho um asco por vocês. Ao ver a sua própria imagem refletida nas pupilas negras do seu agressor, que se contraíam lentamente, Ludovic sentiu a sua alma gelar. Leonard continuou imóvel durante quase 1 minuto. Por fim, baixou o revólver e disse: Não preciso sujar as minhas mãos para me ver livre da sua presença. Há uma forma muito mais eficaz de me livrar de você para sempre. Eu sou um homem influente nas forças armadas e, portanto, conseguirei que você seja convocado a lutar na guerra o mais rápido possível. Ludovic engoliu em seco. Está com medo, não está? A pergunta saiu cheia de ironia e sarcasmo. Havia um sorriso de lobo nos lábios de Leonardo. Pobrezinho, posso ver no fundo dos seus olhos o pavor o corroendo por dentro.
Você vai lembrar de mim a cada segundo quando estiver em meio ao campo de batalha, dos quais poucos voltam, e quando voltam nunca mais são os mesmos, física e mentalmente. Lá de nada servirá o conhecimento se tem berço ou não, religião ou família. Será apenas mais um empunhando uma arma ou direcionando um canhão lutando pela sobrevivência. O silêncio caiu sobre os dois como um ar asfixiante. Ludovic teve a impressão de que os seus pés afundavam no chão ou de que o seu esqueleto encolhia alguns centímetros. Sua boca enchia-se de saliva amarga e ácida. Quando, sem querer, mordeu a língua, arrepiou-se ao perceber que tinha gosto de sangue. Permita-me apenas falar com Vivienne, pelo menos uma vez mais antes de eu partir. Ele o fitou longamente, parecendo sentir um prazer esmagador em ver a ansiedade contorcendo as suas mãos e lábios. Por fim, fez que não com a cabeça e disse: seria bondade demais da minha parte. Não vendo solução, Ludovic sentiu quase em transe e partiu daquela casa, deixando um rastro de medo e de terror. Assim que ganhou a rua, abraçou o silêncio e se deixou chorar. Chorava como se derramasse um oceano de dentro dele. Seguiu pelas ruas agora forrada de folhas derrubadas pelo outono, tiritando de frio, sentindo como se carregasse em suas costas todo o peso do mundo, perguntando-se para onde deveria ir, visto que se voltasse para nossa casa, eu haveria de saber de toda a verdade, e isso me deixaria mais revoltado com Leonard e ainda mais com Cliff. Foi no hotel em que Cliff estava hospedado que Ludovic procurou apoio. Cliff lançou-lhe um olhar inquisitivo assim que viu seu amigo querido entrando no quarto. Pelo semblante de Ludovic, tornava-se nítido que algo de muito grave havia lhe acontecido. O que houve? Perguntou inquieto. Ludovic não conseguiu dizer nada, tampouco continuar encarando o amigo nos olhos. Fale, insistiu Cliff. Ludovic sentiu-se invadir por um vento gelado que o deixou mudo por alguns segundos. Por fim, um suspiro o tirou daquele transe e ele pôde finalmente responder à pergunta de Cliff. O governo, mentiu ele, está convocando os reservistas. Serei certamente convocado para lutar na guerra. A mentira convenceu Cliff. Eu sinto muito, Ludovic. Ludovic disse por meio dos olhos. O que se há de fazer? Quando me vi novamente na frente de Ludovic, eu percebi de imediato que algo de muito grave havia acontecido. Ele procurava aparentar normalidade, mas foi em vão. O que há, Ludovic? O que o perturba? Está escondendo alguma coisa de mim, não? É que... murmurou com grande dificuldade. É que eu fui convocado para servir na guerra. A informação doeu fundo em mim. Foi? A minha simples pergunta saiu quase num berro. Como assim? Tão de imediato? Você tem certeza? Será que não é um nome homônimo? Não, papai. Eu mesmo. Afirmou ele, segurando firmemente no meu ombro e olhando fundo nos meus olhos. No segundo seguinte, rompi em lágrimas e me agarrei a Ludovic, abraçando-o fortemente a ele. Quando os meus olhos se encontraram com os de Elizabeth, chorei por ela também. Seus olhos refletiam a mesma dor e desespero que me iam na alma. Estão convocando todos os reservistas, meu pai, explicou Ludovic. Você não pode ir para a guerra, filho, não pode. Mas eu tenho que ir, papai. Todos os reservistas.
Não é justo que vidas e mais vidas continuem a ser interrompidas por causa de loucos pelo poder. Não é certo. Meu filho olhou para mim com os olhos de quem diz: o que há de se fazer? Foi nesse momento que eu pude compreender, por mais que não quisesse, a força que brotou dentro de Victor Dorigan para atirar na própria perna e assim evitar a guerra para poder viver ao lado do seu grande amor. Vi-me subitamente na sua pele, sentindo a mesma dor e revolta que devastou o seu coração ao se ver obrigada a seguir na guerra. Um lugar do qual poderia nunca mais voltar e, com isso, jamais poder viver ao lado da mulher que tanto amava. Quem soubesse o que ele foi capaz de fazer, iria considerá-lo um frouxo, um covarde, um canalha, um antipatriota, como eu mesmo julguei depois. No entanto, os de paz e os românticos o julgariam certamente como audacioso, corajoso e nobre pelo que fizera em nome do amor. Eu quis, naquele momento, para o meu total espanto, que houvesse uma mentira tão convincente como a que Victor Dorigan arranjou para escapar da guerra, que impedisse Ludovic de ir para os campos de batalha. Para aquele pesadelo do qual, por mais que um soldado sobrevivesse, nunca mais poderia despertar. Mais uma vez, tudo que eu enxerguei ao meu redor foi a revolta, uma revolta que descia pelas paredes, cobria o teto e o chão como uma praga de gafanhotos. Tranquei-me em meu quarto e caí de joelhos, implorando aos céus que mudasse o curso da história o quanto antes para poupar a vida do meu filho amado. Se minhas palavras chegaram aos céus, eu nunca soube. Eu quis acreditar que sim. Quando Elizabeth me encontrou, seus olhos estavam também vermelhos de desespero e a sua face toda riscada de lágrimas. Lágrimas sentidas, lágrimas de sangue. O pesadelo está de volta, Elizabeth. Aquilo que eu mais temi na vida está de volta. Ela chegou até mim, pousou a mão no meu ombro e o acariciou na esperança de me transmitir algum conforto. Não é justo que ele vá para a guerra, acrescentei. Não depois de tudo que fizemos pelo nosso filho, para que crescesse forte, saudável e educado. Além do mais, Ludovic é frágil como um cristal, inexperiente, e o seu corpo atlético não condiz com a sua verdadeira condição física. Ele não é forte como parece, e na guerra só sobrevivem os fortes e experientes. Faz ideia agora de como eu me senti, Christopher? Voltei os olhos para ela, pus-me de pé e a abracei carinhosamente. Sim, Elizabeth, eu faço ideia. Só quem não sentiu na pele os horrores da guerra pode querer decretar outra. Somente quem não vai expor um filho ou a si próprio a ela pode querer guerrear. Se fizesse parte dela, levantaria certamente a bandeira da paz, brigaria pela paz a todo custo, pois isso sim vale a pena todo e qualquer esforço humano. Aquele que concorda com todo o caos físico e psíquico que a guerra causa a todos os seres vivos do planeta, até mesmo para a própria natureza, só pode ser um louco, um insano, um déspota. Capítulo 27. Em busca de uma solução. Eu havia ido fazer as compras de alimentos para casa, quando eu encontrei por acaso Leonard Primorac na rua. Assim que os nossos olhos colidiram um com o outro, estremecemos. Nunca o havia visto tão sério. Ele veio até mim, olhou-me de cima a baixo com um olhar venenoso. Limitei-o a oferecer um sorriso vazio, enquanto ele se mantinha olhando fundo nos meus olhos em silêncio. Essa guerra veio bem a calhar.
disse ele subitamente. Havia farpas na sua voz, farpas que faziam sangrar, percebi. Foi a forma mais fácil de eu me livrar daquele moleque, acrescentou, lançando-me um olhar de serpente e em meio a um sorriso de nojo. Partiu, deixando-me ali sem compreender absolutamente nada do porquê dissera aquilo. Voltava para casa carregando as compras quando eu compreendi aonde Leonardo Primorac quisera chegar com aquelas palavras. A revelação caiu-me como uma martelada no meu estômago. Cliff estava terminando seu treino de natação quando eu cheguei ao ginásio de esportes. Aguardei ansioso que ele saísse da piscina e só então aproximei-me dele. Meus olhos ardiam tanto de fúria que o rapaz se assustou quando me encarou. Seu pai! Explodi, apontando o dedo contra sua face. O seu pai é o culpado por meu filho ter sido convocado para servir na guerra. Meu pai? Ora, não se faça de tolo. Já deve saber muito bem que foi por causa de Leonardo Primorac que Ludovic foi convocado pelo exército. Foi muito fácil para ele, um homem influente nas altas rodas, mexer os pauzinhos. Fez isso porque sabe que um rapaz frágil e inexperiente como Ludovic tem poucas chances de sobreviver na guerra. Nem me atrevo a encarar Leonardo para pedir-lhe misericórdia, pois eu receio que ele me cale com balas. Eu não sabia. Minha voz descontrolada se sobrepôs à dele. Maldito dia que eu me deixei ser convencido por seu pai a ser o padrinho dele naquele duelo estúpido. Sacudi a cabeça decepcionado. Guardei silêncio. Cliff suspirou e disse: Eu sinto muito, Sr. Anjo. Você não sente nada, moleque. Você é como seu pai, idêntico, só pensa no seu próprio umbigo. Não é verdade? É verdade, sim. Bufei irritado, transpirando de ódio e aflição. Mirei fundo nos olhos assustados do rapaz e disse o que eu estava engasgado na minha garganta há tantos anos. Eu odeio você, odeio. Por que, Sr. Anjo? Por que me odeia tanto? Porque você é filho daquele demônio do seu pai. Se o odiava tanto, por que o abrigou em sua casa? Sustentou-o financeiramente até o dia da sua morte? Não faz sentido ter agido como agiu se o odiava tanto. O rapaz suspirou tenso antes de acrescentar: O meu pai era bom. Nunca fez mal a uma mosca. Eu o admirava tanto e eu não consigo vê-lo fazendo nada de grave para ser odiado tão profundamente por alguém, pelo Senhor. Interrompi o que ele dizia. Você nunca deveria ter voltado para cá. Deveria ter continuado a nos ignorar como fez a sua mãe, a ingrata da sua mãe. Sua presença me enerva, descontrola-me, desgasta-me. A resposta, Senhor Anjo. Eu estou esperando a sua resposta. Por que ajudou meu pai a mim e nunca gostou de nós? Bufei mais uma vez e tudo o que eu disse foi: eu não quero você fazendo parte da minha família. Só de pensar nessa possibilidade eu sinto uma trepidação no meu peito. Vai embora da nossa vida, moleque. Vai e nunca mais volte. Cliff pegou firme no meu braço e, num tom resoluto, repetiu a pergunta que havia feito. Eu mereço saber, Sr. Angel. Eu mereço saber por que odeia tanto meu pai e, consequentemente, eu. Maldito dia! Explodi, rompendo-me em lágrimas. Cliff apertou ainda mais forte o meu braço na esperança de me despertar daquele estado desesperador. Diga-me, Senhor Anjo, por quê? Ou talvez o Senhor mesmo não saiba a resposta. Quando os meus olhos se encontravam novamente com os de Cliff, minha visão embaçou.
Ele me encarava com firmeza e determinação. A resposta que ele tanto queria ouvir saltou então da minha boca, como que por vontade própria. Pergunte para sua mãe o que o seu pai foi capaz de fazer para... Ele peitou-me ainda mais com o olhar e insistiu. Eu quero ouvir do senhor, senhor Ângelo. Desconversei. Eu tenho pena de Beatrice por ela ter se apaixonado por você, que quase a levou à morte com a indiferença de sua mãe. E eu tenho pena do senhor que se deixou ficar prisioneiro do passado, vivendo à sombra do rancor e do ódio. Aquelas palavras tiraram-me definitivamente do sério. Se eu não podia lhe dizer a verdade, toda a verdade, a metade dela bastaria para feri-lo. E eu disse: Você admirava o seu pai, não admirava? Sentia orgulho dele, não sentia? Ele era a imagem da perfeição para você, não era? É lógico que sim, senhor Ângelo. A resposta soou embargada de emoção. Como disse há pouco, o meu pai nunca fez mal a uma mosca. Ele era bondoso, amável, trabalhador, o pai que todo filho almeja ter. Pois eu vou lhe dizer quem era realmente Victor Dorigan, o que ele foi capaz de fazer. Havia um desprezo abissal na minha voz agora. Num gesto brusco, livrei o meu braço da mão de Cliff, endireitei o corpo, tomei ar e disse: O tiro que ele levou horas antes de partir para a guerra, impedindo-o de cumprir o seu dever cívico, lembra-se? Pois bem, não se deu devido a uma bala perdida. Foi ele próprio quem atirou na própria perna para poder se livrar dos amargores da guerra. O rosto de Cliff manteve-se lívido. Não havia nenhum sinal de choque diante da revelação. Era como se ele até já esperasse por ela. Compreendeu agora que espécie de homem era seu pai? Berrei. O jovem passou a mão no rosto, pensativo, e por fim disse: O senhor nunca me viu, não é mesmo? Nunca pôde me ver, porque vê em mim o meu pai. É ele quem está o tempo todo sobre a minha pele. O senhor transferiu todo o ódio que sentia por ele para mim. Mas eu lhe pergunto se isso é justo. Se devemos transferir o ódio que sentimos por alguém para aqueles que são do seu sangue. Pergunto-me também se devemos ousar sequer sentir ódio por alguma coisa. Eu poderia ter 1000 motivos para sentir ódio da vida, senhor Ângelo. 1000 motivos. Perdemos a nossa casa, o nosso dinheiro, posses. Fomos morar de favor na casa de vocês. Perdi o meu pai muito cedo. Fui obrigada a me afastar daqueles que tinha como irmãos, até mesmo do senhor e de Dona Elizabeth, que eu amava tanto. Sabe o que é isso para uma criança? Ser obrigada a atravessar o oceano, ansiosa por voltar, e descobrir mais tarde que a sua ida para a América era para sempre. Faz ideia? Eu tive sim 1000 motivos para criar ódio no meu coração e mesmo assim eu não permiti que ele se instalasse. E sabe por quê, senhor Ângelo? Porque quando se permite que o ódio entre no seu coração, ele faz do coração a sua morada, o seu arsenal de bombas, o seu próprio inimigo. Você passa a conviver com um inimigo dentro de si próprio. Sim, senhor. Eu tive 1000 motivos para odiar e, no entanto, eu estou aqui sem ódio algum pela vida, sem ódio algum pelo Senhor. Suas 5 últimas palavras fizeram-me olhar para ele com uma certa aflição. Não importa o que você diga, rapaz, nada fará com que o meu filho deixe de ir para a guerra. É fácil para você falar, visto que uma vez tendo se tornado cidadão norte-americano, residente nos Estados Unidos, não há mais como as autoridades do nosso país fazê-lo lutar na guerra, senão por escolha própria. Se ao menos aquele malvado de Leonardo pudesse perceber que eu só fiz o que eu fiz para salvar Victor porque eu achei que era o certo na época. Ele não pode, senhor Ângelo.
porque ele, assim como o senhor, só vê o que quer ver nas pessoas. Ainda quer continuar culpando Ludovic por algo que envolveu o senhor no passado, do mesmo modo que o senhor quer me culpar por algo que o meu pai fez no passado. Não é incrível a coincidência? Se o senhor se permitisse ater a ela, veria que o senhor Leonardo Primorac é um espelho seu. Comporta-se exatamente como o senhor, que é uma cópia fiel sua. Ao perceber que não tinha mais nada para dizer, e mesmo que tivesse não conseguiria, peguei a capa e fugi pela rua. Fugi, sim, era a palavra certa, porque era exatamente isso que eu estava fazendo. A situação que acabara de viver era chocante e embaraçosa. 1 hora depois, Cliff se encontrava com Ludovic. Por que não me disse, Ludovic? Perguntou Cliff aflito. Ludovic olhou aterrorizado para o amigo irmão. Por que não me contou o verdadeiro motivo por trás da sua convocação? Tornou Cliff seriamente. Então você já sabe? Sim, por intermédio do seu pai. Meu pai? Ludovic estava deveras perplexo. Como ele soube? Fiz de tudo para que não soubesse. Cliff deu de ombros. Quando a tristeza cobriu-lhe a face, ele comentou: se o seu pai pudesse ao menos compreender que o meu pai não teve culpa pelo pai de Leonardo querer atirar nele, causando toda aquela complicação, tudo seria bem mais fácil. Se o meu pai o ofendeu, peço desculpas a você. Eu é que devo lhe pedir desculpas, Ludovic. Única e exclusivamente eu, por meu pai. Eu tenho certeza de que se ele ainda estivesse aqui, faria o possível e o impossível para ajudá-lo. Ele sempre me dizia que nada importa mais na vida do que o amor que se pode viver ao lado de uma mulher e que todos deveriam vivê-lo para lhe dar o devido valor. Não há o que se desculpar, murmurou Ludovic, lacrimoso. Agora, acalme-se. Mas Cliff Dorigan não se acalmou. Enquanto isso, eu desabafava com Elizabeth. Eu não me conformo. Ludovic vai para a guerra por causa daquele demônio. Elizabeth não soube o que dizer. Papai, disse Ludovic assim que me encontrou aquela tarde. Quando os nossos olhos se encontraram, ambos estremeceram. Papai, eu não queria que soubesse. Toda a verdade sempre vem à tona um dia, Ludovic. Não se martirize. Os reservistas são chamados assim que o exército precisa de mais homens, portanto, cedo ou tarde eu deveria ser convocado. O silêncio caiu entre nós dois de forma lastimável. Minutos depois, Beatrice chegava da faculdade, percebeu de imediato que o clima estava pesado, os humores alterados. Algo de muito grave havia acontecido. Foi Ludovic quem lhe deu as devidas explicações. Ao terminar, voltei-me para Beatrice e disse seriamente: por tudo isso, Beatrice, eu não quero nunca mais ver o Cliff na minha frente. Se você quer continuar a vê-lo, saiba que será contra minha vontade. Não só quero vê-lo, como eu vou me casar com ele, papai. Atalhou Beatrice decidida. Meus olhos saltaram às órbitas e eu explodi. Você não me daria esse desgosto? Beatrice se posicionou bem na minha frente e disse: o senhor fala tanto que a guerra é injusta, que a vida é muitas vezes injusta, que o pai de Vivienne está sendo injusto, mas na verdade o senhor é tão injusto quanto tudo isso. Aquelas palavras me ofenderam tanto que, em um repente, eu dei um tapa no rosto da minha filha. Depois de tudo que eu fiz por você? Lamentei. Eu vou me casar com Cliff, papai, reforçou Beatrice sem esmorecer. Queira o senhor ou não, esse ódio que o senhor sente por Cliff, por causa do pai dele, tem de acabar. O senhor já se feriu demais
já nos feriu demais. E por tudo isso eu repito, esse ódio tem que acabar antes que ele faça mais estragos como o que fez contra o tio Vitor. Eu fiquei alarmado. Suas palavras ditas naquela entonação pareciam ter um significado mais sinistro. Eu estava lá, papai, lembra-se? Acrescentou ela, olhando firme nos meus olhos. No dia, quando o tio Vitor caiu da escada e bateu as costas contra a quina da cerca da varanda, o que o deixou preso àquela cama. Eu vi o que aconteceu, papai. Eu era menina, mas eu vi bem o que aconteceu. Elizabeth e Ludovic se entreolharam. Senti-me apunhalado na alma naquele instante. Retirei-me da sala imediatamente, carregando comigo a minha sombra, carregada de ressentimentos. Ludovic e Elizabeth olharam para Beatrice de forma suspeita. O que você quis dizer com isso, Beatrice? Perguntou Elizabeth, articulando com cuidado cada sílaba. Porém, ela não respondeu. Deixou a sala estugando os passos. Naquela noite, o ar de derrota e de dor que se estampava em minha face se agravou. Compreende por que o meu pai ficou tão revoltado com o seu? Perguntou Beatrice assim que Cliff lhe relatou a conversa que havia tido comigo. Ele balançou a cabeça em concordância. Só não entendo uma coisa. Algo nisso tudo não faz sentido, comentou Cliff pensativo. O quê? Se o meu pai fosse um covarde, ele não teria aceitado o desafio que o pai de Leonard Primorac fez a ele. Teria fugido do duelo, procurado as autoridades, qualquer coisa. No entanto, ele aceitou o duelo sem titubear, sem medo de arriscar a própria vida. Onde está querendo chegar? Perguntou Beatrice com precaução. Ele aprofundou o olhar sobre ela antes de dizer: eu penso que houve um motivo mais profundo por trás do que o meu pai foi capaz de fazer contra si próprio para não ir para a guerra. Um motivo o qual nada sabemos, a não ser o seu pai. Beatrice desviou os olhos do dele, receosa de que ele pudesse perceber, por meio deles, que ela sabia do verdadeiro motivo que fez Vitor Dorigan atirar na própria perna. Cliff puxou-a então contra o seu peito e a beijou fortemente. De todas as coisas boas que me aconteceram na vida, você foi a melhor. Ela apertou-se mais a ele. E o campeonato? Falta muito para terminar? Sim. Você é o favorito, não? Sim, respondeu ele pensativo. Eu o admiro tanto. Os dois novamente trocaram um beijo apaixonado. Você espera por mim, Beatrice? Digo, até que esse torneio termine? Perguntou Cliff a seguir. É lógico que sim, Cliff. Você praticamente deu a vida pelo esporte. Não seria justo abandoná-lo agora. Além do mais, temos todo o resto da vida para ficarmos juntos. Ele apertou firme mais uma vez e disse: que bom que você compreende, Beatrice, que bom. Quando tudo tiver fim, eu volto para nos casarmos e ficarmos juntos para sempre. Eu aguardo por você, Cliff, como sempre aguardei. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos e beijou seus lábios com todo afeto que vinha do seu coração. 8 dias depois, Leonard Primorac estava sentado à mesa, esperando a chegada da filha para começar a jantar, quando a copeira entrou na sala e disse: Meu senhor. O tom de voz da mulher chamou a atenção de Leonard e do mordomo. O que foi, Maura? Adiantou-se o mordomo. A senhorita Vivienne, gaguejou a mulher. Ela não está no quarto. Leonardo bateu com os punhos na mesa exaltado. Não está? Como não está? Deve estar no banheiro então. Não, meu senhor, eu já verifiquei também. Não só lá como nos demais cômodos da casa. Ora essa!
explodiu Leonardo, levantando-se abruptamente e seguindo rumo ao quarto da filha. De fato, a filha não se encontrava lá, tampouco em qualquer outro cômodo da casa, confirmou o pai após exaustiva peregrinação pelos aposentos da mansão. Vivienne! Chamou ele assim que saiu para o jardim da casa. Calme-se, meu senhor, suplicou o mordomo, trazendo consigo um calmante e um copo de água para ofertá-lo. É melhor o senhor tomar, disse o criado, mas o safanão que Leonardo deu no copo, arremessando-o longe, calou-lhe a voz. Ela não pode ter feito isso comigo, não pode! Um suspiro profundo e irado dilatou suas narinas. Ela não pode ter fugido com ele. Se a senhorita Vivienne fugiu, fugiu só, meu senhor. Afinal, o rapaz, como deve estar lembrado, está indo para a guerra. Vamos aguardar. Talvez ela só tenha ido se despedir dele, antes de ele partir para a guerra. Leonardo bufou enfurecido. Quando ela voltar... Mas Leonardo não completou o que ia dizer. Entrou na casa com passadas largas, enfurecido, deixando Marlon, o mordomo, orando em silêncio. Ludovic trajava-se com esmero. Tinha seu rosto longo e bonito, bem barbeado, e a simpatia na voz parecia ter se generalizado. O que estamos fazendo aqui no cais? Perguntou, achando uma certa graça da situação. Cliff teve um novo estranho sorriso e disse: Vai levar ainda algum tempo para o navio partir. Eu gostaria que você ficasse um pouco mais comigo. Assim poderia conhecer o navio por dentro. Você sempre disse que queria conhecer um. Ludovic riu e, balançando a cabeça positivamente, respondeu: É verdade, mas eles não vão me deixar subir. Vão sim, é só dar um troquinho, venha. O sorriso ambíguo de Cliff tornou-se mais intenso. E assim, os dois rapazes foram a bordo. Na proa do navio, Cliff Dorigan tirou, para surpresa de Ludovic, uma garrafinha cheia de uísque de dentro do bolso do seu paletó. É para fazer um brinde, explicou. Os olhos de Ludovic brilharam diante da sugestão. Estranho som vibrava na voz de Cliff, mas Ludovic não percebeu. Enquanto o amigo passava a garrafa para ele, Ludovic comentou: A vida é engraçada, não é mesmo? Cheio de surpresas, reviravoltas, mudanças repentinas. Reapareceu o mesmo sorriso estranho na face de Cliff, ao concordar com a cabeça. Seu rosto tornou-se grave quando opinou: Sim, meu bom Ludovic, a vida é cheia de surpresas e reviravoltas. Suas mãos se enroscaram nervosamente. E só o amor pode nos salvar de situações como essa. O amor que sentimos pelo próximo, que é capaz de nos fazer correr risco de vida para salvar quem tanto amamos. Como fez o seu pai quando salvou o meu daquele duelo desleal. Como fez Cristo pela raça humana, entre outros tantos exemplos. Ludovic passou a garrafinha para as mãos do amigo e Cliff mal pareceu sorver o líquido que se encontrava ali. Vou sentir sua falta, meu amigo, confessou Ludovic, passando a língua nos lábios secos. Como sempre senti desde que partiu para a América. Cliff tornou a pôr a garrafinha na mão do amigo e insistiu: Beba mais. Bem, disse Ludovic cautelosamente. Vamos, insistiu Cliff, vai lhe fazer muito bem. Ludovic obedeceu. Meio minuto depois estava bocejando sem parar. Não devia ter bebido, eu fiquei com sono. Cliff virou-se para ele com um sorriso de triunfo em seu rosto embelezado pelo tempo e disse: Venha, eu quero que conheça o meu quarto. O navio já está para partir, Cliff. Que nada, ainda levam bons minutos, venha. Um minuto depois, os dois chegaram à cabine de Cliff e quando a porta da cabine se abriu,
Ludovic mal podia acreditar no que via. Dentro do pequeno cômodo do navio estava nada mais, nada menos do que Vivienne Primorac. Vivienne? Murmurou Ludovic com espanto. Mas não foi além disso. Suas pernas bambearam e se Cliff não tivesse escorado o amigo, ele teria caído ao chão. Capítulo 28. Quando o amor fala mais alto. Os olhos pensativos de Vivienne detinham-se em Cliff enquanto ele ajeitava Ludovic sobre a pequena cama do quarto. Após afrouxar a gola da camisa do rapaz e ajeitar os seus cabelos, Cliff disse: "Ele ficará bem, não se preocupe." Vivienne então pôs para fora a pergunta que queimava em sua garganta. "Tem certeza de que é isso mesmo que você quer fazer?" Os olhos dele voltaram-se para ela, graves e firmes. A resposta levou quase um minuto para ser dita. "Sim, será bem melhor assim." Os lábios dela esboçaram um sorriso tímido, trêmulo, enquanto seus olhos apalpavam a face de Cliff com delicadeza. "Assim vocês poderão se casar tranquilamente e com a mesma tranquilidade ter os seus filhos. Filhos que merecem gozar a vida ao lado do seu pai, dedicando-lhe carinho e afeto. Por tudo isso vale todo e qualquer sacrifício." Cliff despediu-se de Vivienne com um aceno nobre. Sem mais cerimonial, deixou a cabine. Enquanto percorria o trajeto que o levava para fora do navio, o jovem não pôde evitar que a emoção batesse forte dentro dele, a ponto de fazê-lo chorar. Chorar não de arrependimento pelo que estava fazendo, mas por poder salvar a vida daquelas pessoas que queria tanto bem. E nada, na sua opinião, significava tanto para ele do que ajudar o próximo. Nada fazia sentir-se tão vivo, tão forte, tão em Deus. Como dizia Jesus, prova de amor maior não há do que dar a vida pelo irmão. E essa força que existia dentro dele e que era descoberta agora por ele seria capaz de fazê-lo lutar para dar fim àquela guerra insana que afetava gravemente todos os povos. 3 minutos depois, o navio partia, levando consigo Vivienne e Ludovic para a América, no lugar de Cliff Dorigan. Quando Ludovic voltou a si, o navio já se encontrava a 3 horas de distância do porto que estivera ancorado antes de partir. Ao deparar-se com os olhos enegrecidos de Vivienne, Ludovic perguntou: "O que houve?" Ele pronunciou as palavras bem devagar, enquanto se sentava na cama. "Apaguei?" Ela sentiu com o olhar. O jovem então passou a mão pela cabeça, afastando da testa seu revoltoso cabelo castanho, enquanto tentava reconstruir os últimos acontecimentos. Houve uma pausa e então ele perguntou já com mais naturalidade: "Onde está Cliff?" Ela dirigiu-lhe um olhar protetor, ansioso. Sua ausência de palavras preocupou Ludovic. As sobrancelhas dele levantaram-se de maneira inquisitora e indagou: "O que há, Vivienne?" Foi com essa pergunta que Ludovic teve um estalo. Levantou-se abruptamente e deixou o quarto do navio em busca do convés. Vivienne o seguiu, chamando por ele. Ao ver que o navio já se encontrava em alto mar, Ludovic estremeceu. Ele apertou as mãos no parapeito da grade que cercava o local, enquanto palavras saltavam-lhe à boca. "Estamos em alto mar, Vivienne." "Em alto mar? Indo para a América? Como? O que foi que aconteceu?" Ludovic lançou novamente um rápido olhar ao redor. Era um olhar de terror. Entre lágrimas, Vivienne fez um pedido muito sério: "Acalme-se, por favor." Ludovic pareceu ignorar as palavras de sua jovem amada. Então, subitamente, ele levou a mão aos bolsos do paletó e lá encontrou um passaporte. Profunda ruga barrou-lhe a testa diante da descoberta.
Ele engoliu o fôlego rapidamente ao abrir o seu passaporte e ver que pertencia a Cliff Dorigan. No entanto, a foto não era dele. A foto era sua, de Ludovic. Nesse momento, o jovem, de grandes olhos calmos e cabelos revoltos, estremeceu. Quando seus olhos se encontraram novamente com os de Vivienne, ela fez um gesto de que, o que se há de fazer? Os olhos do moço se esbugalharam ainda mais diante da realidade que se descortinava à sua frente. Ele não pode ter feito isso, não pode, lamentou. Um sorriso envergonhado salpicou o rosto do jovem. Foi com muito tato que ela se expressou. Foi o único jeito que Cliff encontrou para livrá-lo da guerra, Ludovic. Você sabia, Vivienne? Não por completo. Ele apenas me pediu que saísse escondida de casa, sem que meu pai percebesse e viesse para cá. Que trouxesse uma mala de roupas e depois me explicaria tudo. Só percebi o que ele pretendia fazer quando chegou trazendo você sedado. A bebida, é claro. Suspirou Ludovic quase em êxtase. Deveria ter algum sonífero na bebida. E aquele maluco fingiu beber, com o máximo de cuidado para não sorver do líquido. Houve uma pausa, Ludovic suspirou, olhou para cima, para as estrelas e subitamente explodiu numa crise de choro. Envolveu-a em seus braços e apertou-se a ela com ardor. E agora, para onde vamos? Perguntou ele. Para a casa de Anne Campbell, a mãe dele. Antes de partir, ele me deu o endereço e uma carta para entregar a ela, onde explicaria tudo e disse que ela o compreenderia. Ambos se apertaram ainda mais um ao outro. Seu pai ficará louco ao descobrir que você desapareceu, comentou Ludovic em seguida. Vivienne se desvencilhou do abraço dele, procurou seus olhos e disse com grande reserva de força. Sabe, Ludovic, apesar de amar profundamente o meu pai e de lhe ser grata por tudo o que ele fez por mim, foi melhor eu ter partido de casa, assim, sem deixar paradeiro. O amor que ele sente por mim me sufoca, o que me leva a crer que não é amor e sim apego. Apego por medo de algo que nem ele próprio sabe definir. Talvez seja por medo da solidão. Eu jamais quis machucar meu pai, no entanto, ele não se importa em me machucar. Machucar quem eu amo. Ela fez uma pausa dramática antes de acrescentar. E eu o amo, sinceramente temia que, estando lá naquela casa, sob a guarda dele, ele me forçasse a me casar com qualquer um que achasse que conviesse. Há tempos eu venho percebendo nele uma certa ausência de equilíbrio mental. Ao menos na América nós estaremos a salvos. Poderemos nos casar e ter os nossos filhos. Vivienne tomou a respiração profundamente ao proferir as últimas palavras. Ludovic apertou ainda mais contra o seu peito, beijando-lhe os cabelos ondulados e perfumados. O dia havia amanhecido com as nuvens fugindo do céu quando me entregaram a carta que Cliff Dorigan escrevera para mim. Confesso que eu fiquei surpreso ao recebê-la, tanto eu como Elizabeth. Nela ele dizia: Senhor Angel, a dor que o senhor sentiu ao saber do destino que aquele homem cruel determinou para o nosso querido Ludovic, doeu fundo em mim também. Eu sempre tive Ludovic como meu irmão, o irmão que sempre aguardei chegar e nunca veio. Não achei justo que um rapaz que amava tanto uma mulher fosse obrigado a se separar dela por causa de rancor sem tamanho dentro do coração de um homem. Separado por uma guerra da qual poderia nunca mais voltar. Uma guerra que poderia impedi-lo de viver o amor que ele tanto sonhara viver ao lado da mulher amada. Uma guerra que poderia impedir a sua mulher amada e os filhos que geraria com ela da sua companhia.
os filhos que todo pai quer beijar, apertar e ninar em seus braços. Ludovic sempre foi frágil como um cristal. Temi que não soubesse lutar na guerra como a maioria não sabe. Enviar esses jovens para os campos de batalha é o mesmo que lhes dar a sentença de morte, jogá-los no inferno. Por tudo isso, eu decidi mudar o destino de Ludovic Vivienne. Por temer também que se Ludovic não morresse na guerra, como Leonard de Primorac almejava, ele aprontasse alguma coisa ainda pior contra o meu querido amigo. Temi também que fizesse algo contra a própria filha, uma pessoa que não consegue ver nada além do ódio e do rancor, é capaz de fazer coisas horríveis. Por tudo isso, quis dar a chance para que Ludovic e Vivienne vivessem aquilo que tanto queriam viver, aquilo que tanto merecem viver: o amor. Eu sou um esportista, tenho um físico bem mais preparado para enfrentar os campos de batalha. Por esse motivo, tomar o lugar de Ludovic na guerra não me trará tantos problemas. Tirei os olhos da carta e os dirigi para Elizabeth, que me olhava ansiosa. A carta terminava dizendo: perdoe-me se eu errei na concepção do Senhor, mas só fiz o que eu fiz para ajudar. Elizabeth rompeu o silêncio. Meu Deus! Nossos olhares se encontraram. Temi ler dentro dela a frase: a culpa é sua, Christopher. Toda sua. Aproximei-me da janela e me debrucei no parapeito até ver a luz incandescente que a lua derramava sobre nós. Como não sabia falar com Deus, falei com a lua e pedi a ela que protegesse aquele rapaz como se fosse um filho meu, o que de fato era. Percebia isso agora, o filho que eu teria tido se houvesse me casado com Annie Campbell. Naquele mesmo instante, Beatrice abria a carta que Cliff havia deixado para ela, na qual dava as mesmas explicações, e por incrível que pudesse parecer, Beatrice recebeu a revelação com calma. Era como se já esperasse por ela, certa de que sobreviveria àquela nova separação como sobreviveu a anterior, com fé e esperança. Naquele exato momento, Cliff Dorigan se apresentava ao exército do nosso país. Seus documentos, meu jovem, pediu o encarregado. Cliff os entregou. O soldado leu o que deveria ler. Voltou o olhar para ele mais uma vez, de novo para a foto e por fim disse: muito bem, senhor Ludovic Angel. Assine aqui. Cliff fez o que deveria ser feito. Aguardem, a história continua. She left her home